Olá! Hoje, na quinta aula, é que de fato começamos com o conteúdo de estrutura de dados. Vamos falar sobre as listas lineares. Vamos ver o que vai acontecer na aula de hoje. Bom, compreender o conceito da estrutura de dados lista linear. Identificar as diferenças entre lista sequencial e encadeada. Compreender e usar várias operações realizadas com lista linear sequencial. Aplicar os conceitos de ordenação e pesquisa com lista linear sequencial. Ok, são muitos assuntos, eu vou procurar, fiz um exemplo, né? Claro, um menu, que daqui em diante todas as aulas terão um menu. Então, quem não se lembra mais como faz o menu, com do while, com o cout e tal, e o switch, por favor, recordar. Né? E incluir as funções básicas, né? Tudo funções também para vocês treinarem, porque de agora em diante tudo vai ter funções. Né? E já incluir também ordenação e pesquisa da aula anterior, que foi grande, né? Mas espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Mas se ficar, tudo bem. Então, vamos direto ao assunto. Bom, eu tenho paixões por alguns autores, até coloquei na primeira aula, aí eu fiquei muito assim em dúvida, então eu resolvi colocar conceito de dois autores, tá? Então, um do Moraes, do Celso, né, e o outro do Osdeck para variar. Uma lista é uma forma de agrupar itens com a finalidade de melhorar a sua manipulação. Ora, todo mundo sabe o que é uma lista. Vou dar uma festa, lá em janeiro, eu vou convidar uns amigos, vou fazer a lista. Aí eu vou ao mercado e tenho que fazer compras, vou fazer a lista. Então, lista você sabe o que é. Você pode agrupar dados, tipo, vou ao mercado, então compro isso, produto de limpeza, produto de comida, essas coisas todinhas, né? E assim, lista de convidados, e convida esse, e daquele outro grupo, não sei se eu vou convidar, mas vou convidar. Então você vai agrupando para facilitar. É isso que é a ideia da lista. E por enquanto, até a aula 5, 6, nós vamos trabalhar com lista com vetores, que é uma alocação estática. Então, trate de estudar vetores, que é uma matéria muito importante. Eu disse na aula 8 de algoritmo, na aula 9, e que eu preciso disso. Na primeira aula eu fiz uma revisão. Então, se você está com alguma dúvida, volte para lá. É a propriedade sequencial de uma lista linear que dá a base para a sua definição e seu uso. De acordo com os dados, de acordo como os dados são inseridos ou removidos da lista, é que é sugerida uma classificação. Existe muita confusão, os alunos falam, não entendo, uma hora classifica assim, outra hora você classifica de outra maneira. Não sou eu que classifico, né? Eu só dou a classificação dos grandes autores. Porque depende do ponto de vista, né? O que você está fazendo. Como que é isso? Está alocando como? De forma contígua, de forma não contígua? É um tipo de classificação. Né? Então, assim, eu vou classificar todo mundo pelo CR, não é uma classificação? Eu vou classificar todo mundo pelo período, é uma classificação. Você tem que ter um elemento para ser a base. Né? Bom, então a lista, a princípio, nós sabemos como é um vetor com vários elementos, um vetor de struct, de preferência, é claro, né? E assim, como é que esses dados são colocados na lista? Se eu fiz uma lista de convidados, eu acho que é o melhor exemplo. Nessa lista de convidados, nada me impede de eu cancelar alguém. Não quero esse não, brigou na outra festa. Vou cortar. Nada me impede de inserir alguém. Tanto faz se eu insiro antes, depois, não importa, são meus convidados. Nada impede que eu ordene para saber se eu chamei todo mundo mesmo, né? Faço uma nova verificação. Então isso é uma lista. Agora, se eu começar a colocar restrição, olha, fila do banco, não uma lista, é uma fila, mas é um caso de lista. Né? Agora, vai eu querer passar à frente de todo mundo, cheguei agora e vou lá na frente. Não vou conseguir. Por quê? Porque tem formas de acesso. Como é que você insere, como é que você retira, quer dizer, como é que você entra nessa fila. Mas a fila é um caso especial de uma lista. E vamos lá para o restaurante. Vamos lá com aquele churrasco lá do Rio Grande do Sul, vamos lá para Porto Alegre, vamos conhecer naquela churrascaria maravilhosa. Aí tem uma pilha de pratos. Você já observou que toda vez que eles chegam com os pratos limpos, eles colocam os lavados em cima dos que estão lá? Coitadinho daqueles que estão lá no fundo, nunca ninguém vai usar. Né? Então é a mesma coisa, tem dona de casa que fala assim, olha só, eu não quero que você vá lavando minha roupa e jogando em cima das que estão não. Você coloque lá no final, porque senão só vão usando sempre as mesmas, não é verdade? Pensa sobre isso. Tudo é pilha, tudo é fila, tudo é lista. Então aqui está a lista. Né? Com a forma de acesso, segundo Moraes e muitas das classificações a lista, dependendo do acesso,
ela pode virar uma pilha, ela pode virar uma fila, ou pode virar uma fila duplo deck, que tem acesso em ambas as extremidades, né? Então, aí eu coloquei cada um dos casos. Presta bem atenção. Hoje é uma apresentação de algumas estruturas de dados. Nós vamos ter a aula 6, que é só falando sobre pilha. Nós vamos ter a aula 7 só falando sobre fila, tudo fila sequencial. Depois a gente vai falar das encadeadas, da aula 9 de novo. Então aqui é uma apresentação. Então não pense que agora você já sabe tudo de pilha, tudo de fila, né? De lixo e tudo mais. Então pilha, como é que ela é conhecida? Ela tem uma sigla, a sigla LIFO. Last in, first out, quer dizer, o último que chega é o primeiro que sai. Que maravilha, que é a história da pilha, né? Você está com a pilha, aqui está um prato, se eu colocar um prato, ele for o último a chegar e a pessoa que vier atrás de mim vai tirar, né? Mas isso não serve para o banco, né? A inserção e a remoção são sempre realizados na mesma extremidade. Presta bem atenção, a pilha de prato é a boa, assim, também no, assim, o trem, né, para quem mora em cidade que tem trem, que vê, né, a estação do trem, os trens chegando, né, aí vão ficando lá, né, aí depois empilha, desempilha, enfilera, desenfilera, então o último que chega, ah, não, mas no meu é assim, sai por aqui, aí então não é uma pilha, né, depende lá da cidade, mas normalmente quando vai chegando lá, vai entrando, o primeiro vai lá pro final, não tem outra saída. Aí o último que chegou é o primeiro que vai sair, então isso é uma pilha, então preste atenção. Bom, depois nós temos a fila, que o caso mais clássico é a fila do banco. Ela tem uma sigla, né? Ah, eu não acredito. Bom, então ela sigla. A outra, presta atenção que a outra é LIFO e essa é FIFO, né? First in, primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Se eu fui a primeira, cheguei 8 horas na porta do banco para receber o 13º, que vai chegar agora, vai vir as férias. O que acontece? Eu chego lá. Se eu vai abrir o banco, eu sou a primeira. Então você tem que ser a primeira a sair. Claro que tem as exceções, claro que tem as prioridades, tem essas coisas todinhas. Nós estamos falando sem exceções, sem prioridades, né? A inserção é feita em uma extremidade e a remoção na outra, né? Então tem um monte de gente, né? Foi entrando, você vai entrando atrás, mas vai saindo pela frente, né? Então é diferente da coisa, mas tudo isso são listas, porque listas são agrupamentos de dados, que pode ser simplesmente vetores, pode ser vetor de struct. E a fila duplo deck, né? Que ela significa que é uma fila de extremidade dupla. Tanto pode inserir de um lado, como inserir do outro lado, retirar de um lado, retirar do outro lado. E é claro que ela tem suas variações, né? A fila de entrada restrita, significando que o elemento que pode ser recuperado em qualquer extremidade, mas só pode entrar numa extremidade. Que é no caso das prioridades, né? Pois assim, você só pode entrar aqui na fila. Então a fila normal é essa. Agora, na hora de sair, né, sairia normalmente esse daqui, né? Primeiro que chegou. Mas acontece que tem as prioridades. Aí sai o último. Não tem problema isso, tá? Então essa é a fila duplo deck. E a outra, a FDSR, é que você significa que o elemento pode ser inserido em qualquer extremidade, mas só recuperado em uma. Né? Então, isso tudo é lista e é uma classificação. Em classificação quanto à forma de acesso. Como é que você insere e como é que você remove os elementos de uma lista. Porque no meu vetor, eu fui inserindo, ele fez um for, eu fui entrando um embaixo do outro. Mas depois eu ordenei, depois eu apaguei, depois eu cancelei. Então, tem algumas operações que nós podemos fazer com listas, mas tem algumas operações que não podem ser feitas com a pilha, nem podem ser feitas com a fila. Por quê? Porque a lista é mais ampla, né? A lista, eu acho ideal mesmo lembrar da lista, a lista dos seus convidados, a lista de compra de mercado, que você retira, que você faz. Agora não, os outros são casos especiais de lista. Então você não, como eu vou ordenar uma pilha de plástico, imaginando que seja uma pilha de comandos que eu vou fazer? Não tem ordenação. Né? Como que eu vou ordenar isso? Não é assim, é o último que chega, é o primeiro que sai, então não existe ordenação, senão eu que cheguei lá atrás, mas com a minha letra é A, eu vou para frente. Então tem algumas operações que são para listas, a lista da forma genérica. Agora, quando eu falar de pilha e fila, você vai ver na aula, nós vamos diminuir sensivelmente o número de operações. Né? Então, essa aqui é uma das classificações que nós temos para as listas lineares. Bom, aí eu peguei um outro conceito também que eu acho que completa a estrutura que permite representar um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem linear ou total entre eles e a lista linear. Uma lista linear é composta de nós, os quais podem conter cada um deles um dado primitivo ou um dado composto. Lá vou eu falar, tá vendo aqui? Já ele falou de struct, né? Porque eu posso ter um vetor, como eu fiz nos exemplos da aula da ordenação, só com idades, por exemplo.
E eu posso ter um vetor que tem idade, que tem matrícula, ECR, um vetor de struct. Então, isso é um tipo composto, é um tipo criado por você, né? Não existe esse tipo. Você criou em cima de tipos primitivos, como eu fiz, criei uma struct chamado dados. Lá tinha um tipo primitivo int, lá tinha um tipo primitivo float. E aí eu criei dois membros e coloquei naquilo, e fiz um conjunto daquelas fichas. Então, um médico, ele pode ter uma ficha. Antigamente, o médico tinha fichinha de papel, hoje em dia é tudo computadorizado. Aí tinha fichinha de papel, chegava lá, pegava a sua ficha. Aí, ele pode ter um conjunto no arquivo daquelas fichas. Então, eu teria um vetor de fichas, né? Então, isso é, na verdade, o tipo composto. O tipo composto, você tem vários elementos dentro de uma mesma variável, né? Bom, então ele fala o conceito do que é um nó ou um nodo, que é um item da lista. Aqui eu botei os nozinhos, aqui é nó menos n, um ao lado do outro. Na outra vez eu botei na vertical, né? Mas eu falei sempre contigo. O que é o comprimento de uma lista? É quantos nós tem essa lista. Então aqui nesse exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 nós a lista. E é a ideia do vetor mesmo. E a lista vazia que não tem nó nenhum, que muitas vezes a gente vai deixá-la vazia, né? Até porque nos interessa. Como é feita essa alocação? Você vai alocar dinamicamente ou estaticamente? Bom, então eu não sei muito bem o que é isso não. A única hora que eu aprendi foi na aula de algoritmo, na aula 8, que eu comecei a dimensionar vetores. E você ficava falando que a gente tinha que declarar esses vetores. E quando a gente ia executar o código, eles já estavam declarados, o tamanho deles. Então era uma alocação estática. Isso. Então, mas Anitta, acontece o seguinte, eu queria uma coisa assim, sabe como é que é? Dinâmica, na hora fosse crescendo, porque eu peguei e coloquei uma vez 1000 produtos, que eu comecei com minha loja era de 500 produtos, que tinha um mínimo para ser uma loja de categoria tal, não sei o quê, aí 500 produtos. Aí eu já mandei dimensionar para 1000. Mas chegou uma hora que 1000 já não dava mais, porque minha loja cresceu tanto, e agora eu preciso mais, não dá mais para crescer, vou ter que mandar refazer. Eu queria alguma coisa que pudesse ir crescendo durante a execução. Ah, então isso é uma alocação dinâmica. Né? Então, alocação estática ou dinâmica. Então, aqui, ó, essa representação é porque essa aqui está vazia, porque vão se encaixar algumas coisas aqui, tá? Então, primeiro estática, no momento da compilação, é que você faz a alocação. Uma vez feito, existe uma área que a gente vai ver depois, lá na aula 8, uma área onde fica o seu código, uma área onde ficam as variáveis, né? Então, na verdade, quando você pede para alocar, ele vai alocar naquela área. E acabou, você não vai mais poder crescer. Né? Isso é alocação estática. Já a alocação dinâmica, não. Durante a execução, eu posso aumentar. Aumentar e trocar, aumentar, mandar jogar para outro lugar, isso quer dizer, é coisa dinamicamente. Né? Cada aplicação vai ter um sentido. Né? Porque se eu estou fazendo uma coisa na internet, assim, vamos imaginar, venda de convite, né? Já para o ano que vem, para o Rock in Rio, lá no Rio. Ah, venda de convite. Bom, eu não sei, como é que eu vou dizer que vão ser vendidos todos 100 mil? Né? Posso até fazer isso, mas por que não pode ser dinâmico? Vai vendendo, e se aparecer mais? E se tiver mais um show? E se tiver mais um dia? Né? Tudo depende da minha aplicação de ser estática ou dinâmica, né? Mas como, além de determinar se vai ser 100 elementos, ou se vai ser na hora, durante a execução, que isso vai aumentar, eles vão ser agrupados como? De forma sequencial. Como assim de forma sequencial? Como você fez em um algoritmo. Você dizia assim, eu quero um vetor de 300 elementos, então naquele momento era armazenado na memória. É claro que eu sempre falei que é só o primeiro endereço, mas para o entendimento, quer dizer, só guardado o primeiro. Então, ele separava 300 posições contíguas, 400, quanto eu mandasse separar? Quero um vetor de 1000 elementos, se fosse inteiro, 4000 posições, uma ao lado da outra. E eu sabia que por um deslocamento, que eu já falei dessa expressão várias vezes, vou tornar a falar, que é o índice, né, que seria o deslocamento em relação ao endereço zero. Com uma única operação, eu consigo ir me deslocando e encontrando todos os elementos do conjunto. Essa é a forma sequencial. Mas pode ser que não seja assim. Pode ser que os elementos estejam todos dentro de uma área, mas não estejam seguidos na memória. E não tem uma fórmula para eu chegar ao segundo elemento, nem uma fórmula para chegar ao terceiro elemento. Então, o nosso nó vai ser um nó diferente. Ele tem que conter o dado. Lembra da primeira aula, que tinha lá aquela brincadeira do avô, do seu Augusto, com os netos? Ele falar, vai debaixo da poltrona. Debaixo da poltrona, exemplo, não me lembro assim, né? Já faz tanto tempo que eu a fiz. Tinha uma borracha, que era um brinde, e lá, agora se dirija para os porta-malas, sei lá como estava a história. Quer dizer, o nosso nó
na lista encadeada, ela vai ter que ser assim, já que não tem como chegar ao outro se você não me der um endereço. Né? Se imagina uma cidade que só tem uma rua. Você vai seguindo, não é na primeira casa, você vai para a segunda, não é na segunda, você vai para a terceira. E agora você passou a casa que tem milhões de ruas. Eu moro na casa 3, mas qual rua? Então você tem que dar mais alguma coisa. É exatamente isso. Na lista encadeada, eu não tenho uma forma para chegar ao próximo elemento. Eu tenho que ter o endereço dele. Né? Então, em sequencial ou encadeada. Então, atenção para o que eu coloquei como sequencial. E essas coisas que eu coloco aqui em destaque, elas são importantes. Porque o professor, quando gosta de fazer questões, ele vai abordar esses elementos básicos. Então, muita atenção, né? Porque a gente procura na aula tele colocar algo que não esteja tão presente na aula online, né? Tem a ver com a online, mas destaca alguma coisa. Às vezes está presente, mas se destaca, né? Então, olha o que eu disse. A alocação é contígua. É um após o outro na memória. Eu só guardo o endereço de um, porque essa é a ideia da linguagem C que você mais pegou. E através desse deslocamento, ele vai chegando aos demais, ok? Facilidade para calcular o endereço do próximo. Isso eu vou mostrar mais uma vez, né? E a grande desvantagem é a hora de inserir ou remover elemento numa lista na computação. Porque lá no papel não, a gente apaga. Por quê? Porque na hora que você insere, como é que vai inserir? Se você limitou em 1000. Não tem como mais. Remover tudo bem, mas não é uma remoção, é um deslocamento, você faz uma apaga, você não remove o nó. Ele continua com 100 elementos, meu vetor continua com 100. Eu posso retirá-lo, botar zerado, botar o menos 1, para toda vez que eu olhar menos 1, mas eu não retiro o nó da lista. Continua com 100 elementos. Isso implica em deslocamento, subir os elementos da lista e deixar, digamos, vazio quem está lá embaixo, né? Aqui está um exemplo de uma lista sequencial, né? Então, veja bem, o meu vetor de 10 elementos, observe os deslocamentos de 0 até 9, observe essa fórmula que eu já coloquei desde a aula 8. O que é o 20.000? É um endereço base. O que é o endereço base? É o único endereço que ele armazena em relação a um vetor. A gente fala vetor, gosto de falar, vetor é uma matriz unidimensional. É que em programação, quando é uma matriz unidimensional, acho que com o tempo a gente foi ficando com preguiça e a gente só fala vetor. Mas matematicamente, um vetor, na verdade, é uma matriz de uma única dimensão. Então, qualquer que seja ela, bidimensional, unidimensional, ele só guarda o primeiro endereço do conjunto todo. E olha que aqui eu tenho 10 elementos nessa lista. Partindo do princípio que ela seria inteira, números inteiros, e que cada um gastaria 4 endereços, aqui eu tenho 40 endereços. Mas ele só guarda o primeiro dos 40. Veja que fantástico. E como é que ele chega aos outros, Anitta? Veja só, para chegar a esse daqui, que é o 2004, já que esse é 2000, 2000, 2001, 2002, 2003, tudo é aqui, ó. Então são 4 endereços aqui. Falou com um demais. 1, 2, 3, 4. Até 2003 vem aqui. O primeiro daqui é o 2004. Como chegar? 2000, que é o endereço base, mais o deslocamento. A quanto está distante do primeiro nó? 1, porque é um passo, é como se fosse um passo de gigante, né? Bom, mas essa variável inteira é de quantos bytes? De quantos endereços? 4 posições de memória? Sim. É de 8 posições? Então, 1 vezes 4, que eu assumi que aqui é o tamanho de 4. Deu 2004. Só pode fazer para qualquer um desses que você vai encontrar. Essa é a fórmula que ele diz que é um cálculo simples para eu chegar a qualquer deslocamento. Que isso é que é feito dentro dos compiladores. Como é que ele chega se ele tem que pular 4 endereços? Ele chega baseado nessa fórmula. 2000, que é o que ele tem na mão, mas qual é o deslocamento dele? 3. Qual é o tamanho? 4. 3 vezes 4, 12, mais 2000, 2012. Pode colocar 2004, 2008, 2012. Chegou aqui. Então, é super importante isso. Essa é a forma muito simples do sequencial. A encadeada, a alocação é não contígua. Não está um ao lado do outro. Poderia até acontecer, mas é ocasionalmente. A grande facilidade é a inserção ou remoção do elemento. Porque eu retiro realmente o nó daquela lista e encaixo o outro, é só direcionar lá no nó, onde ele vai ter o endereço para onde vai, apagar aquele que está lá e direcionar para o outro, como você vai aprender lá em lista encadeada na aula 8. Mas a grande desvantagem dessa é como percorrer, né? Porque eu tenho que percorrer toda a lista para encontrar o elemento, toda a lista, até o final, né? Diferentemente de uma lista sequencial, né? Aqui está o desenho da encadeada, para vocês irem se acostumando quando nós chegarmos lá. Aqui é o nosso nó, que não é mais só aquela caixinha com o número. Coloquei em azul o conteúdo, que seria o número, digamos, o valor.
né? E esse verde é o endereço do próximo. Então, com ele aponta para o próximo. E ele pode estar distante dele. Essa aqui é a lista encadeada. A representação dela é assim. Não tão coloridinha assim. Aqui só foi para ficar bonitinho, né? Geralmente uma caixinha. Bom, mas aí você ficou assim. Eu posso ter estática ou dinâmica, a minha alocação. E o agrupamento dos dados pode ser de forma sequencial ou pode ser encadeada. Então, eu tenho uma outra coisa aqui. E agora, como é que eu posso misturar tudo isso? Estática sequencial, dinâmica sequencial, estática encadeada, dinâmica encadeada? Bom, aí, você, desenvolvedor, é que decide. Vai decidir de acordo com aquilo que você está querendo fazer. Não pense que depois da aula de hoje, agora já sei tudo, eu vou fazer estática. Não, é difícil entender. Você fala, não, eu entendo uma dinâmica sequencial, porque fala, e aí, quantos elementos você quer? 1000, acabou. E agora é sequência mesmo, ele coloca um ao lado do outro. Eu entendo uma dinâmica encadeada, né? Indo de um em um, crescendo de um em um. Eu entendo uma estática sequencial, mas eu não estou conseguindo uma aplicação para estática encadeada. Mas isso, gente, é só com muito treino. Praticando, vendo, discutindo, né? Bom, vamos ver que tipos de operações eu posso fazer com a lista. Bom, eu botei algumas, né? Mas claro que vocês vão pensar em muitas outras. Bom, primeiro tem que criar essa lista, seja dimensionando o vetor. Eu tenho que verificar se a lista está vazia. Porque se eu digo assim, eu faço um menu que mando você listar, aí você pressiona 4, a lista está vazia, onde vai aparecer lixo, 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 lixo. Eu tenho que verificar se a lista está cheia. Já inseri todos os elementos, não posso inserir mais. Eu tenho que saber inserir um elemento da lista, eu tenho que saber remover o elemento da lista, tudo isso são rotinas, tudo funções. Eu tenho que saber exibir o tamanho da lista, que aí não precisa fazer isso, né? Eu tenho que retornar a posição do elemento da lista, eu tenho que saber exibir a lista, eu tenho que saber exibir a frequência com que o número ocorre na lista, eu tenho que saber pesquisar, eu tenho que saber alterar, eu tenho que saber ordenar, inserir já ordenado na lista, concatenar lista, dividir lista. Essas são algumas das operações que eu posso fazer com listas lineares. Agora, quando eu chegar lá na aula 6, você vai falar, a Anitta reduziu para nada, né? A pilha, coitadinha, não pode fazer nada. Não pode ordenar, não pode alterar valor, pode, mas não vai poder ordenar, um monte de coisa não vai poder fazer. Ela vai ter que ficar com 4 funçõezinhas, 5 no máximo, é o que vai ficar a pilha. Já a lista não, a lista é ampla, né? Então essa aqui, ela não tem restrições. Então, vamos praticar, né? Aqui está o enunciado do exercício, né? Eu tenho uma lista com 5 nós. Os elementos dessa lista são inteiros e são códigos de produto. Foram colocados no menu 4 trechos, inserir elementos da lista, exibir os elementos da lista, exibir o elemento da lista e exibir o tamanho da lista. Para os 3 primeiros foram criadas funções, mas para o último, por ser extremamente simples, eu não criei função. Então, observe o que eu estou falando agora o tempo todo a partir da aula 5. Menu, funções. Se você não aprendeu ainda a fazer funções, a criar funções, agora, antes de prosseguir essa aula, você vai voltar para a aula 2 e vai aprender a criar funções. Porque senão vai ficar muito difícil o entendimento. Não é da lista, não é da pilha, não é da fila. Mas é o entendimento por causa da função. A função é que vai fazer tudo isso. Ela que vai inserir, ela que vai exibir. Então, olha o que eu fiz. Eu coloquei as funções em separado. Primeiro, eu coloquei a função insere. Atenção que eu vou ler a função para você. Ela é uma função sem retorno, que ela é void. Se você prestar atenção, essas funções todas, elas estão sempre sendo void, né? Porque eu mexo com vetores, então eu tenho um direito. Lembra quando eu falei com função? Quando é por referência, é como se me desse a chave da sua casa e eu pudesse fazer a bagunça que quisesse. Claro que eu não vou fazer, mas eu pudesse fazer, trocar os móveis de lugar, quando você chegasse. Porque eu não queria assinar, mas você me deu a chave. Então é por referência. Então, olha só, ela tem 3 parâmetros. Primeiro, é por referência, porque é um vetor. Então, ela vai passar o endereço desse vetor. O segundo é por referência, uma variável simples, né? Tem um E na frente, então ela não está passando o valor, ela está passando o endereço, né? Para que essa vai receber. E o outro sim, o tamanho está passando por valor. Então, 3 parâmetros essa função. Isso é o cabeçalho da função. Ela tem um corpo que está compreendido entre esse par de chaves aqui. A única variável local que eu tenho é prod, né? Então, veja bem. Primeiro teste, se tamanho igual a T. Olha, veja bem, T é o meu tamanho que o T é o tamanho total da lista. Meu vetor tem 10 elementos. Tamanho é aquilo que está ali no momento, né? Então, assim, o tamanho e a T já estão iguais, né? Você já chegou aí, já está no máximo. Se está no máximo, a lista está cheia, né?
Se não, digite o código do produto a ser inserido. Aí eu digito 45, 12, 0012, CIM PROD. Código T, então olha só, ele pega o meu vetor, código, na posição T, que é justamente aquela que está disponível, e guarda o código. Peraí, Anitta, mas ele está numa função em série, ele está mexendo lá, o vetor é uma variável global? Não. O vetor não é uma variável global. Esse vetor, eu, que sou dessa função, e ele que é da main, todos eles têm um vetor. Só que nós apontamos para o mesmo endereço. Eu chamo de vetor, de código, ele chama de P ou de C, ele chama como ele quiser. Mas nós apontamos para o mesmo lugar. Se apontamos para o mesmo lugar, tanto eu quanto ele podemos mexer no vetor. Então aqui está dizendo, vá lá, nessa posição T que está disponível para você, né? E coloque lá o código que a pessoa acabou de digitar. T++, incremente T. Observe que aqui não tem retorno. No entanto, esse T, como passou por endereço, se T lá tivesse 0, nesse momento, T passou a ser 1. E qualquer função que for usar o T, com endereço, passagem por referência, vai enxergar o 1. Porque eles estão enxergando o mesmo lugar. É um pouco estranho, eu entendo isso para quem nunca viu. É muito abstrato, como eu falei na primeira aula. Mas imagine aquele espaço dali. Aquele espaço, tanto eu quanto você, sabemos que é um endereço. Mas eu não gosto de chamar por endereço, que é muito complicado. Então eu falo para os meus funcionários, gente, tudo que vocês quiserem, coloque na pasta P. Aí o outro lá fala, tudo que vocês quiserem, coloque na pasta T. Mas só que a pasta P e a pasta T é o mesmo endereço na memória. Né? Só que eu chamo de maneira diferente do que você chama. Mas tudo vai para o mesmo lugar. Então, cuidado quando for mexer nessa pasta, porque senão vai mexer errado. Você vai colocar coisa errada e depois vai dar errado e a culpa é nossa. Então, é algo comum, é como se fosse um espaço onde nós podemos mexer. Então, nessa função foi digitado um código. Esse código foi armazenado no vetor, porque aqui foi passado o endereço do vetor. E aí, T foi incrementado. Essa é a função que insere. A função que exibe começa perguntando, e aí T, você é 0? Quer dizer, está vazio? Não tem ninguém? Então a lista está vazia. Se ele não cresceu, né, porque o tamanho, ele está lá, 10. Mas se T continua 0, então ele não cresceu. Né? Ninguém foi inserido. Então eu não vou mostrar. Se não, eu coloco um título, como toda listagem deve ter, e aí faço um for, que varia desde 0 até menor que T, né? E aí ele vai exibindo o código de todos que estão presentes. Certo? Terceira função, a função elemento. É uma função do tipo void, é uma função que passa por referência a código, ao vetor, e por valor T. Ele começa perguntando, e aí T, você é 0? Ele fala assim, sou. Então, a lista está vazia. Anitta, estou vendo um return aqui. Uma função do tipo void, e não tem nada para retornar, você pode me explicar? Claro que eu posso. Olha, eu coloquei lá na aula de funções que às vezes a gente poderia encontrar um return sem nada. Isso por quê? É como se fosse uma fuga dessa função. Porque senão tinha que botar outro else, e eu acho que ficar else if ficaria ruim, né? Eu poderia, então, assim que ele acabasse, falar assim, a lista está vazia, cai fora dessa função, a gente bota o return. Como não tem nada e ele não retorna para ninguém, é só como se ele fugisse. É assim, como se fosse um break do switch. Ele cai fora da função sem nenhum problema. Ele retorna para o nada, que ele não traz nada. Então eu coloquei de propósito, então eu poderia ter colocado um else if aqui. Se ele não tiver vazio, ele fala, qual é a posição que você deseja? Ah, eu queria, por exemplo, exibir um elemento. Você sabe qual é o número dele? Ah, eu acho que é 45. Aí ele vai lá e diz, a posição é 45. Ele vai exibir, então ele vai procurar. Anitta, por que você botou ABS de posição? Não estou entendendo. Assim, é um hábito. Por quê? Porque às vezes a gente fala para o usuário, tem uma listagem numerada de 1 a 2.500. Dá um número. Aí o usuário vai lá e coloca menos 85. Aí você fica com raiva porque vai sair tudo errado. Então o que eu faço? Para não fazer teste nenhum, o número que ele digitar, eu tiro o sinal dele, que é a ABS, não é isso? A função da stdelivery, a gente viu lá na aula 10 de algoritmo. Então, ela serve só para números inteiros. Eu tiro, e se ele botou 85 de negativo, vai sair um 85 positivo. Se ele não gostar, ele faz de novo. Né? Para evitar um monte de if, de teste. Então, eu tiro o sinal, né, só por uma proteção. Nesse momento que ele vai lá, quando eu olho na tela, por exemplo, eu olho na tela assim, 1, 2, 3.
Mas só que um vetor de 3 elementos, na verdade, é deslocamento 0, 1 e 2. Mas eu não vou botar que o meu aluno, que se chama Álvaro, que é o primeiro da lista de chamada, meu filho, o seu número é 0, tá? Ele vai ficar com raiva, vai chorar, ele é criança. Ah, 0, eu sou 0, mãe, meu número é 0, tá todo mundo me zoando, é bullying, é bullying. Então ninguém faz isso, não é verdade? Então a gente, embora seja 0, 1, 2, na hora que a gente apresenta na tela, a gente acrescenta 1. Aí vira 1, 2, 3. Então assim, é mais cara, como a gente fala. Então quando ele fala pra mim, eu quero 3, na verdade, quando ele quer o 3, para eu chegar no vetor na posição certa, eu tenho que subtrair 1. Por isso que quando ele fala a posição, eu tiro posição menos menos. Posição menos menos ele tira 1, para poder ficar na verdade o que acontece na memória. Aí a posição é maior que t? Atenção, nenhum código armazenado. Se eu digo que só tem 3 elementos e você me diz uma posição 85, ó, a gente coloca, ó, não tem nada armazenado, a posição não existe, coisa desse tipo. Porque por mais que você diga, você sabe como que é o usuário, né? Mas se não, é porque existe. E o código na posição, ele indica o elemento que você quer. Geralmente, isso aqui está muito simples. Geralmente você pesquisa uma coisa e exibe outra. Ah, eu queria saber da matrícula 2012 tal, CR. Aí ele procura a matrícula 2012 e mostra o CR. Porque está dizendo que quem está com CR acima de 9,5 vai ganhar uma bolsa. Meu CR está 9,6. Eu quero ver. Então, é uma coisa, você. Aqui não, aqui ele está pesquisando e está colocando o código, é só porque é o primeiro. Depois complica, né? Para vocês não assustarem muito mais. Bom, vamos ver o código. Aquilo que eu já expliquei, né? Já que aqui o meu espaço é bem pequeno, o que é que eu vou fazer no meu espaço? Eu coloco aqui o pequenininho, depois vou aumentando os grandes. Bom, dessa vez eu coloquei a inclusão das 2 bibliotecas, a IOStream, que é a biblioteca básica, e CSDLI por causa do System Pause. Embora o dev não precisa, mas os outros acusam se dizendo que não tem, dá um warning, né? Os namespace std, recordando, para evitar que cada vez que eu for usar sem inicial, sem getline, use std 2 pontos, 2 pontos, coisa que a gente fazia antigamente. Bom, entrando no lugar, ficou pequenininho. Agora eu vou ampliar a parte do menu. Esse é bom porque vai lembrar como é que faz o menu. O menu tem um dual e o primeiro bloco é só com Cout, com aquilo que vai aparecer na tela. Então, reiniciar lista, inserir código, exibir a lista, exibir na sair, opção, sem op. Então, esse é o menu da tela. Logo depois, entrei no switch. Eu sempre coloco uma limpeza de tela, quando a gente entra no switch, não é que é obrigado. É porque quando eu estou no banco 24 horas, se eu escolho a opção saque, eu vejo que a tela sai e só fica agora a outra. Não fica sujeira com um monte de quadradinho, não. Então, eu sempre limpo a tela quando vai entrar em cada uma das opções. Aí eu faço antes de entrar no switch, para não ter que limpar em cada caso. Ok, vamos dar uma olhada no primeiro caso, o que eu chamei de caso 0, que é a reinicialização. Porque eu estou naquele programa, a lista está cheia, agora eu quero zerar, então eu faço o TAM voltar a ser 0, porque o TAM já está lá fora 0. Bom, olha só o meu menu. Caso 1, ele chama uma função, insere. Caso 2, ele chama uma função. Caso 3, ele exibe o tamanho da lista, que aí é só usar o TAM. Caso 4, ele chama uma função, elemento. Caso 5, ele para. Então, olha só, olha a importância do estudo das funções. Se não souber a aula 2, se não souber usar a função, se não souber criar a função, se não souber listar, chamar a função, acabou, não vai entender mais nada daqui para frente. Eu sei que é meio desesperador, então hoje está sendo muito ruim. Não estou sendo, estou alertando. Então, volte lá para funções, estude, tire as dúvidas para poder, daqui em diante, conseguir entender. Que agora eu tenho um menu e funções. E eu tenho que entender cada uma das funções como eu estou lendo para vocês. Ok? Fechei, entrou no lugar, está aquele pequenininho. Agora eu estou colocando o protótipo da primeira função. Protótipo nada mais é que o cabeçalho com um ponto e vírgula da função insere. Ele vai entrar lá no lugar depois dos cabeçalhos. Agora eu vou chamar o outro protótipo da função exibe. Nada mais é que o cabeçalho igualzinho com um ponto e vírgula ao final. Agora eu vou chamar o outro protótipo da terceira função do elemento. Nada mais é que o cabeçalho daquela função com ponto e vírgula ao final. Agora eu vou fazer a inicialização, porque na primeira vez eu tenho que ter TAM 0, né? Porque a lista tem 10 elementos. Se eu ainda não inserir nada, o TAM controla, pode ser TAM, T, depende lá do que você for chamando, né? Ele vai controlar quantos elementos já estão inseridos, então eu tenho que começar com 0 para não vir um lixo qualquer, não vier um lixo qualquer.
Bom, depois de tudo isso, está tudo bonitinho aqui, pequenininho, mas eu já ampliei. Eu vou passar para outra tela para poder ver que ao final está em cinza bem clarinho, porque é o finalzinho da outra para você entender que você tem que colocar depois que fecha o ar e depois que fecha a chave. A função insere, olha só, aquela função que a gente já detalhei, tudo isso, como é, ela vai entrar. Ah, então tem que ser na mesma ordem do protótipo? Não, eu coloquei na mesma ordem porque assim é mais coerente. Agora, a outra função, exibe, né, que ela vai entrar tudo depois da main. E a última função, elemento, que vai entrar depois da main. Então, olha o meu código como já está grande. O código, ele tem, então, olha só, vou voltar rapidamente aqui, ele tem aquela primeira tela, que aqui, olha só como já é grande, e agora voltou com as 3 funções no final depois da main, né? Um código grande, e com mais isso que eu vou colocar, né? Bom, é claro que eu falei que eu tinha algumas funções a mais. Então, como eu sabia que o tempo não ia ser muito grande, eu só coloquei 2 funções. E as funções que eu escolhi foi de ordenação e de pesquisa, justamente para ajudar vocês a fixar a ordenação e pesquisa. Essa função ordena. Então, será o método que eu escolhi? Bom, vamos ver, né? If código, não sei o que, ao se recebe Y. Entendi, Anitta? Qual que é? É a seleção. Por quê? Porque ele foi comparando e vai só guardando a posição. Você falou para mim, ele guarda a posição. Depois que percorre o vetor todinho, é que ele tem o trecho de troca. Muito bem. Então, fica atento para vir, porque pode cair na prova. Ah, observe os trechos abaixo. É seleção, é inserção, é não sei o quê, é bobo, é... Então, você olha o trecho, olhei para cá, tem uma variável que está guardando a posição, é seleção. Então, eu escolhi a função ordena, chamei de ordena, não chamei de seleção, porque já que eu estou ordenando, eu não preciso falar o nome do método. Aí eu chamei como eu quis, né? A mesma coisa, eu coloquei int código e int t, onde t é que me diz qual é o tamanho que tem lá na minha lista. Ele começa perguntando, né, se a lista está vazia, quer dizer, t, não tem nada ainda. Ah, não tem nada não. É mesmo, tá vazio, então tá bom. Então, se t está vazio, eu não vou fazer nada. Se não tiver, ele começa t menos 1. Se ele falar que t está com 1, significa que eu só tenho um elemento 0, da posição 0. Então, esse código a gente já analisou naquela outra aula, não vou analisar aqui de novo, senão não dá tempo, né? Como é que eu chamo essa função ordena, Anitta? Bom, você vai ter que chamar, dentro de um dos casos, vai criar um novo caso, né? E chamar a função. Uma função que é do tipo void, você a chama pelo nome. Não chama com cout, não chama com comando de atribuição. Do tipo void é aquela que não tem retorno. Mesmo que o return, que não faz nada, é considerado que não tem retorno. E colocar entre parênteses os parâmetros. Então, está passando o código produto e o tamanho, tá? Peguei a função busca sequencial. Eu botei a sequencial, que é a mais simples de todas, né? Observe aqui que ele vai... Olha só, vou analisar que essa eu fiz diferente, ó. Se t for 0, quer dizer, não tem ninguém inserido, então, retorne menos 1. A lista está vazia. Mas vai retornar menos 1, né? Aí ele vai percorrer o vetor todinho, desde 0 até menor que t. E vai achar, achei você, achei você, achei você, você é não. Até que hora ele achou. Exemplo, nesse momento, se ele achou, ele manda retornar o valor de x, lembra? Exatamente, da posição. Se ele não achou, ele passa esse for todinho e chega ao return menos 2. Então, ou ele vai mandar o número 1, menos 1, ou ele vai mandar o menos 2, ou ele vai mandar a posição. Você quer saber porque eu escolhi menos 1 e menos 2, né? Porque menos 1 não pode ser índice do vetor em C++. Menos 2 não pode ser índice do vetor em C++. Agora, 40, 80 pode. Aí não vou arriscar, não sei que tamanho de vetor é esse, tem 1000 elementos. Então eu botei 0. Veja bem, foi uma outra forma, pesquisei para achar. Bom, como é que eu chamo então esse novo que você fez, essa busca sequencial? Eu tenho que colocar tudo isso no case. Eu tenho que perguntar qual é o código que vai ser procurado. E veja bem, se ela é uma função que tem retorno, como que eu sei? Não está escrito void, está escrito int. Se ela tem int na frente, significa ela vai retornar. E eu vi aqui que ela vai retornar, porque tem o return 1, return 2, mas só tem um caminho para o return. Ele não vai retornar 3 coisas. Ou ele retorna menos 1, ou ele retorna a posição, ou ele retorna 0. Então, quando tem retorno, ela tem que receber. Vamos dar uma olhada. Então, uma variável, na função que a chama, vai receber o menos 1, o menos 2 ou a posição. Aí logo depois você testa. Se a posição for igual a menos 1, a lista estava vazia.
Se não, se a posição for igual a -2, atenção, o código não foi encontrado. Se não, o código foi encontrado na posição. Porque naquela aula que a gente deu a pesquisa, eu não botei a forma de função. Aí você fica assim, e agora, como é que eu fazia aquela função? Aí eu fiz assim a função. Eu quebrei aquele trecho, se você voltar na aula 4, aqui fica na chamada da função. E aqui fica na função só esse trechinho, retorna -1, 2 ou 0. Pode ser outro número. O código. Bom, também para ajudar vocês, isso aqui tudo está podendo selecionar, copiar e colar. Mas esse código, eu fiz um menu, né, onde eu inseri no item 5, ordena a lista, no item 6, procura elemento. Então ele ficou muito grande. Então, para que você não se perdesse, você vai abrir o dev, vai primeiro selecionar, copiar tudo aqui desse 1. Aí depois, passa para o quadro 2, seleciona, copia e cola embaixo. Aí avança. Passa para o 3, seleciona, copia e coloca embaixo. Passa para o 4, seleciona, copia e coloca embaixo. Passa para o 5, seleciona, copia e coloca embaixo. Passa para o 6, seleciona, copia e coloca embaixo. Passa para o 7, faz a mesma coisa, e para o 8 faz a mesma coisa. Então as duas funções, ordena e busca sequencial, estão aqui. Observe, gente, que é um código enorme. Você vai falar, Anitta, mas agora foi um pulo muito grande. É verdade. Porque agora eu posso juntar todas as funções que eu quiser. Eu estou fazendo uma lista. Eu aprendi a trabalhar com vetores. Eu estudei muito a aula 8 de algoritmo. Nossa, como eu estudei, sei tudo. E teve a revisão na primeira aula, aí as minhas dúvidas eu tirei. E outras dúvidas eu tirei com o professor, mas eu vou tirar de novo. Então, ali, você pode fazer tudo. Porque se você souber o vetor, as funções você vai aprender na aula 2. Aí você aprendeu ordenação na aula 4. Aí aprendeu pesquisa na aula 4. Então agora você tem que começar a encher o seu código, não tem que ficar uma coisa poderosa. Você está se tornando um desenvolvedor. Acabou um forzinho como você tinha no algoritmo. Não, você veja cada função, o tamanho dessa, da 7, da 8, da 6. Olha só, a 6. Né? Como é uma função grande, a função que é a do elemento. Então você tem várias funções e todas vão colocar lá. E então eu gostaria que vocês colocassem, por isso que eu dei esse presente. Porque geralmente eu não gosto da não, porque você tem que, eu gosto que você digite, não tenha que só copiar e colar. Mas como é muito grande esse código, e daqui para frente os códigos serão no mínimo desse tamanho, pelo menos você já tem, eu testei, copiei, colei aqui, depois tirei tudo de novo, voltei, está testadinho, está funcionando. E aí você pode fazer as suas experiências, colocar um vetor de 10 elementos, 8 elementos, colocar 2 vetores, transformar para struct, né? Fazer o que vocês quiserem, porque aqui eu não fiz com struct, né? Acho que esse que eu não fiz com struct, não. Eu fiz um simples mesmo. Eu não fiz nenhum com struct, não. Desse aqui, aquele outro da outra aula eu fiz com struct. Aí você pode pegar, fazer com struct, colocar 2 elementos, bom, enfim. Essa é uma aula muito importante e eu vou chamar o resumindo para finalizar aqui a nossa aula, né? E me despedir. Vamos chamar o resumindo. Bom, a gente até pensa quando constrói uma aula que lista seria uma aula curta, né? Mas foi quase um tempozinho, né? Porque são muitos conceitos, e esses conceitos eu preciso passar para vocês, mas isso não desobriga da leitura minuciosa da aula 5. Porque quando você faz uma aula, já é a quarta vez que eu faço essa aula da gravação da estrutura de dados, cada vez que eu olho lá para trás, eu falo, nossa, aquela ficou tão ruim, eu acho que agora essa está melhor. Então, é a mesma coisa, você precisa ler a aula online, onde está o conteúdo, e assistir essa aula, né? E aí começar a treinar, fazer os exercícios, porque realmente com essa base, você vai, se você estiver sabendo vetor, você vai andar pela aula 6 e pela aula 7 sem problema. Mas se você não conseguir estudar funções, conseguir construir as funções, entender cada elemento daquilo, o que é passagem de valor, passagem de referência, vai ficar complicado a partir da aula 5. Né? Então, entra em contato com a gente, posta suas dúvidas no fórum de discussão da aula 1 a 5, posta depois no fórum da revisão, para poder não ter dúvida. Manda e-mail. Tem alunos que todo dia entram na minha casa com 3, 4, 5 e-mails, já estão respondendo. Eu conheço o nome dele, conheço o rosto, conheço tudo, mais do que meus alunos no presencial. Então faça isso também. Então vamos lá, vamos estudar, né? Porque depois vem a revisão para a AV1 e até a próxima aula.